O irmão Porfírio garantiu que tivesse nos pipocos. Foi bom. Foi top. Foi bom. Então. Eu sei que teve mão atrás, né? Ele foi o anjo enviado. Você ficou gostoso, foi o próprio. Você ficou gostoso? Obrigado. Eu espero que também os irmãos tenham tido um bom dia, né? Eu acho que o resultado disso é o motivo de estarmos aqui. Capítulo 2 fala sobre o povo amado. Esse é um assunto muito bonito e vamos abrir os dois textos de orientação. Deuteronômios, Deus fala de novo, capítulo 28, versos 10, e depois Isaías 42, versículos 6 e 7. Deuteronômios, capítulos 28, versos 10. E depois vamos ler Isaías 42, versos 6 e 7. Amém? Amém. A palavra de Deus diz assim em Deuteronômios, capítulo 28, 10. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. Está escrito só assim mesmo. Repito, e todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. A minha tradução ainda acrescenta uma coisinha. Por favor. Abençoado e protegido pelo nome do Senhor. Amém. Não pavor de ti. Amém. Obrigado, irmão. Obrigado, irmãos. Isaías 42. Vou querer que outra tradução agora seja lida. Essa minha é revista atualizada, né? Irmão ou irmã que encontrar, por favor. Eu sou o Senhor, chamei você em justiça. Eu o tomarei pela mão e guardarei e farei de você mediador da aliança com o povo, e luz para os gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os cativos, do cárcere, os que jazem em trevas. Amém. Muito obrigado, irmãos. Esses dois textos mostram aspectos bem específicos das características que o povo de Deus precisava e deveria ter caso fossem fiéis. Aí tem uma condição. O primeiro tópico diz que e todos os povos, irmão, você pode ler na tua tradução, que poderiam ver o povo de Israel, eles temeriam esse mesmo povo e reconheceriam o nome de Deus. E o livro de Isaías, capítulo 42, versículos 6 e 7, faz menção de que Deus é o Senhor, elegeu Israel com um propósito bem específico, que era ser luz para os gentios. Essa é a missão mais extensiva para os adventistas do sétimo dia hoje. Outrora foram nossos irmãos que erraram no seu propósito, agora somos nós na carne e literalmente. O contexto histórico do livro, quando começa a abordar sobre o povo escolhido, começa a dizer o seguinte, que o povo de Israel, ou os judeus no caso, eles há 1000 anos aguardavam a primeira vinda de Jesus. Nessa guarda, eles tinham algumas atividades que eram bem peculiares e particulares das suas atividades. E quais foram essas atividades que fundamentavam a esperança do primeiro advento? Aí, coloquei em verdinho, eles faziam com que através dos cânticos, através das profecias faladas pelos profetas, através do ritual lá no templo sagrado com a morte do cordeiro, nas orações domésticas, eles evocavam a primeira vinda. Eu falo muito a segunda, é verdade, porque queremos que Jesus volte cedo. Então, eles evocavam a primeira vinda. No cântico, se podemos confirmar isso no livro de Salmos, eles cantavam os Salmos, apontando a primeira vinda. Nas profecias, nós temos desde Gênesis até Apocalipse, fazendo referência ao primeiro e o segundo advento de Jesus. E no ritual, nós vemos o animal que simbolizava Jesus sendo morto todos os dias de manhã e à tarde. E uma vez por ano tínhamos 2 bodes, um que representava Jesus e outro que representava Satanás.
Então o povo de Israel tinha isso durante mais de 1000 anos, irmãos. É muito. Mais de 1000 anos é muito. Nós aqui não estamos a chegar ainda nos 200. 200 anos ninguém vai chegar. Então, 1000 anos era a característica que eles levaram esses rituais sobre a primeira vinda. Porém, o que aconteceu? Eles não conheceram o momento em que Jesus poderia nascer. Por quê? Porque não viram beleza nele quando Jesus nasceu. Isaías 53, no verso 2, diz que quando Jesus nasceu, primeiro nasceu em condições que não eram das melhores, nasceu na família de José e Maria, carpinteiros, que não tinha influência social, e o aspecto de Jesus não era atraente para eles. E eles tinham em mente um Messias que viria, né, de uma forma que lhes atrairia. Porém, a Bíblia diz que não viram nele alguma coisa que os atraísse. Perdão, acho que esse azul não ficou bem ali, né? Ok, eu aqui não vejo. E João, quando viu esse evento que Isaías falou, disse que ele veio para os céus, mas os céus o rejeitaram, infelizmente. Desses céus, nós também fazemos parte. Adiantando, com relação ainda à eleição do povo de Israel, eles foram eleitos, conforme nós lemos em Isaías 42, 6, 7, para conservar ou preservar entre os seres humanos na época o conhecimento sobre a lei, primeiramente, a lei de Deus, e dos símbolos que o ritual apresentava, né? Todo aquele ritual do santuário, assim como profecias que apontavam sobre Jesus Cristo. E o que acontecia? Deus desejava que eles fossem como a fonte de salvação para o mundo na época. E quando meditávamos nisso, Deus desejava que eles fossem a fonte de salvação. É o mesmo que acontece conosco. Deus quer que nós, adventistas, sejamos a fonte de salvação. Porque, querendo ou não, irmãos, o mundo não tem verdade. A igreja adventista tem a única verdade que deve ser pregada. Então, é a nossa responsabilidade tirar o ok, né, debaixo da mesa e pregar essa mesma verdade, para não cairmos no mesmo erro de nossos irmãos, os israelitas. Como eles estavam em condições favoráveis e não pregavam, tinha que acontecer algo estranho neles. Nós vamos ver aqui, ainda dentro da missão, né? Ellen White escreve que o povo devia revelar Deus aos homens e sobre todas as nações, tal como Abraão fez diante daquele povo idólatra, né? Fora da terra da sua predicação, tal como José no Egito manifestou o Deus de Israel, e graças a Deus teve herança no Egito, assim como Daniel em Babilônia chegou a ser vice-presidente, né? Podíamos considerá-los, porque depois do rei estava ele com os outros ministros, dos 120. Daniel era o mais influente, e era escravo. Abaixo do rei era ele. Era a mesma coisa de José, abaixo do faraó. Sim, estava ele. Então, se os irmãos perceberem, sempre quando o povo estava preso, tinha muita ênfase na espiritualidade. Quando estava em casa, estava no conforto. Está tudo tranquilo, temos a nossa água, temos a água fresquinha, o ventilador, né? Está tudo bem. Mas quando surge o problema, as pessoas despertam, lembram tudo que se aprendeu. Então, aqui tem uma lição que se passa de que as condições desfavoráveis nos fazem despertar para a ação da nossa espiritualidade. Porque quando está tudo confortável, o pastor Ted Wilson fala muito disso. Quando estamos no conforto, as pessoas não têm a tendência de sair desse período. Então, por isso é que Deus teve que levar o povo ao cativeiro. E ainda faz referência sobre a vocação de Abraão, né, que através dele todas as tribos da terra ou famílias teriam que ser abençoadas. Por quê? Abraão foi um ser justo e fiel, amigo de Deus. E Abraão teve o sucesso espiritual que teve, foi chamado pai da fé, porque ele abandonou a sua parentela. Ele disse: sai da sua parentela e siga. Abraão não sabia onde estava aí, irmãos. Detalhe. Ele não sabia onde ia. Ele só seguia pela fé. E até ao ponto que Deus disse: pega o teu único filho que vocês tanto desejavam e ofereça-me como sacrifício. Isso não se faz para qualquer um. Se fosse nós dois irmãos, eu devia falar para o irmão ali, mas é muito sério. É uma conversa da criação. Mas Abraão pegou o bebê, que já era adulto, né? É jovem, rapazinho, né? Para ir sacrificar. Não se fazia isso, eram deuses que faziam isso.
mas Deus tinha pedido e ele foi fazer. E através disso, Deus percebeu que ele era um homem fiel e abençoou-nos a nós através de Abraão. Essa parte aqui fala sobre o templo, né? O templo de Jerusalém que o povo tinha como a casa de adoração. E um detalhe, irmãos, esse templo trouxe muitos problemas aos judeus, porque ao invés de eles irem buscar a verdadeira adoração, fixaram a fé na estrutura, irmãos. Para o judeu o templo era salvação, não tinha glória diferente do templo de Jerusalém. E quando esse mesmo templo foi destruído por Nabucodonosor, conta a história que eles ficaram completamente decepcionados, que quando foi feito o segundo por Herodes mesmo, acho que é o tempo de Herodes, sim, e Jesus estava nesse templo. Jesus disse, esse tem mais glória do que aquele do passado, mas eles não queriam saber. Diziam, não, aquele do passado tinha mais glória do que esse. Por quê? No livro Grande Conflito, descreve-se que nem pássaros conseguiam fazer ninho nesse primeiro templo de Jerusalém, porque ele reluzia tanto que tinha um fulgor esplêndido e era prazeroso estar naquele templo, e não era para qualquer um. Templo de Salomão. Templo de Salomão foi aquele templo. É interessante que quando você aprofunda um pouquinho, você vê que quando Deus mostra para Moisés o santuário e as medidas, quando a gente olha a questão do santuário primeiro que teve, ele não tinha tanta beleza. Não tinha beleza sim, tinha na época, mas não era uma coisa imponente. O interessante é que a muralha que Deus fez para ele era para que sua presença estivesse. Quando a gente vem trazendo para o tempo de Salomão e para o tempo de Herodes, depois você vê que ali já não tinha mais a questão de fazer um templo para que Deus habitasse, era para que todo mundo visse a beleza que o templo tinha. E era um templo vazio, né? Não tinha presença de Deus. Aí tá. Obrigado, irmão. Assim, então, o povo estava perdido só com a estrutura, né? Como muitos hoje. Eu acho que tem um tempo da Igreja Universal que as pessoas se maravilham com o mesmo, também acontecia com o povo. E na medida que Deus enviava profetas, era justamente para trazer as verdades e a missão deles na mente, só que eles não queriam saber. O que aconteceu? Na medida que se manifestava reforma, seguia-se a apostasia. Manifestava-se a reforma, seguia-se a apostasia. E como era repetitivo, Deus, teve que optar um método que facilitasse o trabalho dele no plano da salvação dos seres humanos. Então, se eles obedecessem, seriam honrados e exaltados sobre todas as nações, como o Deuteronômio falou, mas não aconteceu isso. Para tal, o que aconteceu? Foram levados em sujeição todos aonde? Babilônia. Por que Deus levou o povo de Israel a Babilônia? O livro Profetas e Reis diz que porque no conforto eles não adoravam verdadeiramente a Deus. E sob circunstâncias difíceis, conforme fiz referência no princípio, o povo se tornou espiritual, irmão. Enquanto eles reclamavam sobre a ruína do templo de Salomão, que foi destruído, lembravam lá o sacrifício e a bonança que Deus fazia para ele, a mensagem de Deus era pregada a nível da sua pátria como escravos. A mensagem estava sendo pregada como escravos e eles reclamavam todos os dias e apresentavam a verdade. Falavam, não, nós não adoramos estátuas, nós não fazemos isso, nós guardamos o sábado. E muitas vezes eles eram provados, e temos exemplo de Daniel e seus companheiros, mas eles mantiveram-se firmes, apesar de que nem todos, mas ainda assim muitos deles se mantiveram firmes no cativeiro. E quando muitas das vezes os idólatras dessa mesma nação se levantavam para fazer os seus cultos e tudo mais, o Senhor levou os seus servos à presença desses mesmos reis para apresentar a verdadeira essência do Evangelho, e a luz era então expandida também nesses reis. E temos o exemplo do rei Nabucodonosor, que se tornou um cristão, apesar daqueles momentos dele de diferença, aceitava ou não aceitava, mas a história, graças a Deus, mostra que ele se arrependeu. Quem se deu mal foi o neto, Belsazar, jovem, gosta de farra. Chegou lá, tiveram o melhor rei. Qual é a ideia? Fizemos aqui um churrasco, mulheres, bebida, tudo mais. Disse, traga os utensílios do templo de Jerusalém. Olha a ofensa que ele fez, irmão. Você vai beber vinho na taça do templo? Aí diretamente Deus escreveu lá, mene, tequeiro frazinho.
Isso é, pesado foste na balança e achado foste em falta. E essa é uma expressão que se aplica para o povo adventista. Pesado foste na balança e achado estás em falta. Quando é que nós vamos ser achados em falta? Quando nós nos apegamos nos princípios e não partilhamos esse evangelho que nos foi dado como responsabilidade. Então, né, nesse cativeiro, o povo foi sendo curado e restaurado, porque em dado momento o povo de Israel também já foi tentado a fazer adoração aos ídolos, né? Porém lá eles lembraram que não era essa essência, lembraram-se dos mandamentos, e aí eles foram abandonando as suas constantes apostasia. E eles tinham lá, como fiz referência ao templo, como o céu. E o que aconteceu? Eles tinham ciúme da misericórdia de Deus. É possível que nós também tenhamos. O povo de Israel tinha ciúmes que Deus mostrasse misericórdia aos gentios e ele não queria que outros fossem salvos. Por isso é que nós temos as 3 Jonas. Eles eram tão ferrenhos com o templo e o povo, eles eram tão exclusivistas que quando Deus manifestasse bondade aos outros, eles ficavam chateados. Então, né, nessa condição, eles tinham o templo de Jerusalém como o céu para eles e Deus teve que destruir para não perderem a salvação de vista. Ele levou eles à escravidão. E o que acontecia com esses senhores aí? Então, coloquei esse todo para o informalismo, os rabinos. Essas eram as pessoas mais instruídas de Jerusalém, né, lá. Porém, eles colocavam fardos muito pesados ao povo, que nem mesmo eles depois poderiam levar. E o que acontecia? Faziam das leis 613 leis. Só tinha 10. Mas dessas 10 eles colocaram mais 603. Né, com as leis 613. E davam lá para o povo. Coitado do povo, não aguentava e via que era pesado servir a Deus. Quem estava por detrás do rabino? Era Satanás. Para dar ênfase à sua engano que ele veio lá no céu, de que o mandamento de Deus nem para ser servido. É impossível, sim, ele colocou essa impossibilidade. Por isso é que Jesus teve que vir mesmo. Porque até os judeus, eles até a princípio guardavam bem, mas Satanás lhes ajudou a errar. Foram levados pela operação do erro e davam pesos desassossegados ao povo. E o povo não tinha como adorar a Deus de forma favorável. E esses rabinos ainda como é que a Bíblia fala? Eles se autopromoviam, né? Como os tais, que eles eram os homens de Deus e tudo mais. Só que eles cada vez mais se tornavam corruptos. A ganância, a violência, a desconfiança e a apatia espiritual estavam corroendo o próprio âmago da nação, através dos líderes, desde sacerdotes até os rabinos, né? Eles estavam a estragar tudo aí. E isso aqui levou-os à ostentação, grande poder, e empregavam para fins egoístas e até matavam. Só para os irmãos terem uma ideia, os sacerdotes se uniam com os romanos no período da eleição. Isso é feio mesmo. Para poder matar algumas pessoas muito influentes. No catolicismo, uma vez acontece isso, né, na mudança de papas, né? Quando existe um cardeal muito influente, eles não querem que ele fique lá, ele é golpeado, e sobre um outro a seu critério. O mesmo acontecia dentro do povo de Deus, e possivelmente acontece no nosso seio, né? Para aqueles que aparentemente são nossos irmãos, mas não são. No nosso meio. Acontece. Se você vê, eu vou falar igreja, mas é no âmbito geral. Existem certas coisas que acontecem porque alguém não quer que o outro vá, ele faz a mesma coisa, né? Puxa o tapete, se junta com quem vai fazer. Isso acontece em todo o âmbito, associação geral, união, uma comissão da igreja. Porque a recomendação do manual, eu sei que vou tomar um tempo aqui, a recomendação do manual é que seja uma pessoa de cada família. Né? E a gente aqui não tem condições de ter uma de cada família, né? Bem que seria ideal. Por quê? Porque se tem eu e minha esposa, aí eu pego mais 2 amigos e chega alguém que está ali e falou, Já tem uma maioria. a gente vai, consciência, entendeu? É nesse sentido que vai. Corrupção a igreja tem. Que nem você falou de mornidão. Quando a gente pega a igreja do Odisseia, Deus diz, você não é nem quente, nem fria, é morno. Aí é o que você fala. Eu falo, eu vim para a igreja, agradeço a Deus, porque transpiro demais. Aqui eu estou sossegadinho, mas
a questão assim, você vai porque aqui está fresquinho. Aí eu não quero ir lá para fora que está quente. É só uma alusão. Então, por vezes temos que fazer um sacrifício, né? Sim. Porque Deus vai pagar todo o desconforto que nós vivemos aqui. Todas as noites mal dormidas, vamos refletir a eternidade de muitas bênçãos. Então, essa foi a condição, né? E fruto de toda aquela condição que nós fizemos menção, eles não esperavam o próprio Jesus, esperavam um falso Cristo. O Cristo da mente deles, não o Cristo que Deus estava enviando. Então é aí onde nós temos, né? O povo de Israel não tinha uma compreensão correta sobre Jesus Cristo e a sua vida, e eles não buscavam a verdadeira redenção. Consequência, eles tinham lá o Messias deles conquistador, que exaltava o domínio universal. Porém, o Cristo que veio era um Cristo humilde, tranquilo, né? Pobre, empoeirado, né? Que nem eu lá agora quando estou no campo, sem uma roupa que chama atenção, né? Real, né? Tiraram muito da profecia de Isaías. Sim. Isaías fala, né? Como ele viria, seria o contexto. Eles tiraram a parte que Jesus viria levá-los de novo à verdadeira adoração, mas viram Jesus como um conquistador, sendo rei terreno. Então, isso ainda bem que o irmão tocou nesse assunto, eu estava me esquecendo, obrigado. Eles só fizeram isso aí porque ficaram frustrados pela condição que os sacerdotes e os profetas apresentavam, né? Lá em Israel. Então, eles forçavam a compreensão do texto de acordo com as suas condições. Se nós estamos passando por isso, eu acho que o Messias, quando tiver que vir, ele tem que acabar com isso. Então, eles estavam se preparando não para receber a redenção ou a libertação, porém, preparavam-se para não receber o próprio Cristo. Então, aqui, né, ele não diz que eles abriram caminho para a rejeição da salvação. E isso foi culpa principalmente dos sacerdotes e dos líderes que norteavam o povo. E o povo caiu nessa condição. E essa é a mesma condição que eu já te expliquei. Eu vou terminar com essa. É muito texto, mas coloquei justamente porque tem lá bênçãos, né? Tem bênçãos propícias. Diz assim: o ódio dos romanos, bem como o orgulho nacional e espiritual que caracterizava o povo, levaram os judeus a apegar-se ainda rigorosamente às suas formas de culto, que Deus estava a tentar tirar daí. Os sacerdotes tentavam manter reputação de santidade mediante escrupulosa atenção ao cerimonial religioso. Não tinha espiritualidade nisso, irmãos. O povo, em seu estado de trevas e opressão, e os príncipes sedentes de poder ansiavam a vinda daquele que havia de vencer seus inimigos e restaurar o reino a Israel. Eles tinham estudado as profecias, mas sem percepção espiritual. E triste. Esqueciam, portanto, os textos que apontavam a humilhação, que irmão fez referência, do primeiro advento de Cristo, e aplicavam mal os que falavam da glória do segundo advento. O orgulho lhes obscurecia a visão, interpretavam a profecia segundo seus desejos egoístas. Então, toda aquela condição gerou essa circunstância e o povo perdeu de vista Jesus. E não recebeu Jesus. Os israelitas não receberam Jesus. Quem representou o povo foram aqueles pastorezinhos, né? Homens que não têm influência social mesmo. Os três reis magos lá. E uma coisa, os magos vieram, os gregos vieram de lá longe, perguntaram onde é que está o Messias. É vergonhoso, irmão, né? Imagina, nós em casa, e aqui vi uma visita e nós não percebemos, alguém de bem distante vem, eu vim visitar, a visita que tem na tua casa, e você, dono da casa, não sabe que a visita está em pandemia, mas você esperou essa visita. Só que quando ela chegou, você está ocupado com os teus afazeres e a visita chegou e você nem ligou. É o que aconteceu com o nascimento de Jesus Cristo na terra. E o povo, desapercebido, não se preparou para tal. Pode-se dar o caso que quando Jesus estiver voltando, nós também estejamos desavisados, mas Deus quer que não seja a nossa sorte. E para terminar, gostaria que... já tem aí texto, né? Mas eu queria que o irmão lesse na versão que tem. 1 Timóteo 4,16. Eu coloquei já lá, né?
É um texto de advertência para nós. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16. Tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino. Persevera nesses deveres, pois agindo assim, salvarás tanto a tua própria vida, quanto a dos que te derem ouvidos. Amém. Tem cuidado de ti mesmo. Nós temos que ter cuidado de nós mesmos e da doutrina que nós ensinamos e aprendemos, porque se nós perseverarmos nestas coisas, salvar-nos-emos a nós mesmos e as pessoas que nós guiamos. Pais, mães, tenham cuidado da doutrina e devemos perseverar, porque quando o nosso exemplo é contigo, as nossas crianças, por mais que se desviem, que é normal, vão voltar. A esperança do nosso exemplo. E as orações dos pais, os momentos de choro das mães. Filho lembra, é que nem aconteceu com o filho pródigo. O filho de Babilônia não volta, mas o filho pródigo volta, irmãos. Podemos ter essa certeza. Então, para tal, nós temos que ter cuidado de nós mesmos e do nosso ensino. Não pensar que não aprendemos bem, aprendemos sim. E Deus vai recompensar todas as nossas obras que temos feito aqui na terra. Amém. Então, esse é o estudo, né? Corri justamente para ter um pouquinho de tempo para os irmãos poderem fazer questões, apesar de que já estamos interagindo para mão assim. Mas quem tiver uma